Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo de mediação virtual do Centro Cultural Fiesp, uma das instituições do Corredor Paulista Cultural. E hoje falaremos de um personagem importantíssimo para a música no Brasil e no mundo, João Carlos Martins. Ele que é pianista e maestro, reverenciado internacionalmente como um dos maiores intérpretes de Bach do século XX, conquistou protagonismo na música desde muito cedo, executando com perfeição e emoção as maiores obras da música erudita ao piano. Após uma árdua batalha contra uma doença rara, a distonia focal, que lhe privou de alguns movimentos das mãos, se reinventou com o passar do tempo e agora se destaca novamente no cenário da música como um maestro de indiscutível talento, se tornando um dos principais propagadores da música clássica na atualidade. Ao se aproximar dos seus 81 anos de idade, ganha uma exposição individual aqui no Centro Cultural Fiesp. A exposição João Carlos Martins, 80 anos de música, que conta sua biografia e sua carreira de 8 décadas dedicada à vida artística musical. João Carlos Gandra Martins nasceu em 25 de junho de 1940 e é filho de Alaí Gandra e José Martins. Ainda pequeno, tinha fascínio pelo piano e, influenciado pelo pai, que lhe comprou seu primeiro instrumento aos 6 anos de idade, inicia sua longa e próspera jornada através da música, o que o levará ao reconhecimento internacional nas décadas seguintes, seja pela forma obstinada com que estuda, executa e interpreta grandes obras da música erudita. Desde o início de seus estudos, seus primeiros professores e mentores já percebiam a forma destacada com que ele absorvia e ressignificava a teoria musical, imprimindo em suas execuções emoções particulares que só os grandes músicos são capazes. Essa característica, aliada a uma memória imbatível, lhe confere aos 8 anos de idade uma vitória de um concurso dedicado às obras do alemão Johann Sebastian Bach. Essa ligação particular e primordial com esse compositor influenciarão significativamente sua carreira, pois a partir dos estudos, das execuções e das gravações das obras completas de Bach, João Carlos Martins se projetará como um dos maiores musicistas do século XX. Ele estreou oficialmente para o grande público em 1954, aos 13 anos de idade, no Teatro Colombo, em São Paulo. Essa apresentação contava com presenças ilustres na plateia, de grandes nomes da música, como Guiomar Novaes, Madalena Tagliaferro e Heitor Villa-Lobos. Mesmo diante de tamanha responsabilidade, o jovem pianista não titubeou. Fez uma apresentação impecável e recebeu numerosos elogios da imprensa à época. Em 1955, foi convidado para se apresentar na reinauguração do Teatro Municipal de São Paulo com a Orquestra Sinfônica Municipal, ela que era regida por Camargo Guarnieri. Podemos perceber já nesse início de carreira que, mesmo sendo tão jovem, era capaz de atender às expectativas dos maiores curadores e das mais exigentes plateias do país. Tamanha era sua excepcionalidade musical. Obstinado por conquistar a técnica necessária aos grandes intérpretes, ele aumenta gradativamente as horas de estudo, passando de 6 para 8, 9 horas por dia, buscando sempre o perfeccionismo. Ao longo do seu desenvolvimento, teve apoio de grandes professores, entre eles Aida de Vuono, Antônio Giamarusti e José Clias. O retorno de todo esse empenho veio logo, pois foi selecionado em 1959 para participar do Festival Pablo Casals, em Porto Rico. Na apresentação que aconteceu em San Juan, João toca como solista a obra número 3 de Sergei Prokofiev. E sua prodigiosa apresentação nesse festival lhe rendeu um recital como prêmio, que seria realizado em breve em Washington. João parte então para a sede da União Pan-Americana em Washington e se apresenta no Hall das Américas. Nesse recital, ele executa peças de Bach, Mozart, Camargo Guarnieri, Villa-Lobos e Prokofiev. Essa apresentação foi transmitida por 215 estações de rádio da América do Sul. E sua interpretação nesse dia foi tão impactante que lhe garantiu uma temporada de novas apresentações na Argentina, na Itália e na Espanha. Já em 1961, após ganhar o primeiro concurso Eldorado para piano, João Carlos Martins aceita um dos maiores desafios à época.
interpretar o concerto para piano e orquestra do compositor argentino Alberto Ginastera. A execução de estreia dessa obra ocorreria no segundo Festival Interamericano, sediado nos Estados Unidos. Ele teve apenas 3 semanas para estudar essa que era considerada uma das peças mais difíceis já escritas para o piano. João Carlos Martins se empenhou por incontáveis horas para cumprir sua meta e, em companhia da Orquestra Sinfônica Nacional de Washington, fez uma apresentação tão potente e tão vigorosa para o cenário musical e para os presentes no concerto que chamou a atenção da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Ela, admirada pela destreza do pianista brasileiro, o convidou para tocar no mais renomado teatro de música do mundo, o Carnegie Hall, em Nova York. É, portanto, chegado a hora da consagração internacional do jovem pianista João Carlos Martins. Ele se apresentou no Carnegie Hall em 1962, sob regência de Howard Mitchell, e faz um show de extrema potência, que foi aclamado pela imprensa e pela crítica especializada. Depois dessa apresentação, João retornaria aos Estados Unidos inúmeras vezes, para mais apresentações, tanto no Carnegie Hall como em outros locais muito importantes para a música, como o Lincoln Center, o Hollywood Bowl e o Constitution Hall. Ao longo da carreira, João teve grandes encontros musicais, como em 1970, quando tocou ao lado de Ray Charles, Santana e Emerson Lake and Palmer, sob regência do indiano Zubin Mehta. Ou em 75, quando foi regido pelo maestro Eleazar de Carvalho. Ou ainda em 79, quando se apresentou ao lado de Arthur Moreira Lima no Museu de Arte de São Paulo, iniciando uma série de concertos intitulados Bach meets Chopin, com os 2 pianistas tocando obras desses grandes compositores. Vale ressaltar também a popularização da música clássica promovida por João Carlos Martins, democratizando o estilo no país e o fazendo reconhecido também fora do circuito erudito. Tanto é que em 2011 sua vida foi contada pela Escola de Samba Vai Vai, com o samba enredo A Música Venceu, tema com o qual a escola foi campeã do Carnaval paulistano. Parecia não haver obstáculos para o mundialmente famoso pianista João Carlos Martins, mas ao longo da sua vida ele teve que conviver com inúmeros problemas de saúde. E ainda quis o destino que logo ele, exímio pianista, fosse apresentado a uma sucessão de eventos trágicos e de uma predisposição genética que comprometeria drasticamente os movimentos das suas mãos. Já a partir dos 3 anos de idade, João Carlos Martins passou a sofrer convulsões e desmaios constantes, mas foi apenas aos 6 anos que descobriram um tumor em seu pescoço. O pequeno João foi operado, mas infelizmente a cirurgia não foi bem sucedida. Durante os próximos 2 anos, a ferida às vezes vazava um pouco após as refeições e isso foi motivo de bullying e de muito sofrimento por parte dos amigos do colégio, tornando João uma criança muito introspectiva. E foi aí que a sua história tomou um novo rumo. Seu pai comprou um piano para que ele pudesse se refugiar na música. João Carlos, então, iniciou seus estudos ao piano. Sua primeira professora foi Aida de Vuono e com apenas 2 semanas de aprendizado, o menino já dominava as claves de Sol e de Fá. A música parece ter feito bem ao jovem pianista, porque em seguida ele foi operado novamente e dessa vez com sucesso. 10 anos depois, após um concerto, João Carlos percebeu pela primeira vez pequenos movimentos involuntários na mão. A estranha sensação se repetiu por diversas apresentações. Os médicos sugeriram que eram espasmos psicológicos, e como não tinha um problema ao tocar pela manhã, ele resolveu transformar qualquer apresentação em concerto matutino. Até hoje, antes de cada concerto, o maestro dorme no camarim e acorda 15 minutos depois antes de subir ao palco. Depois de uma pausa na carreira, voltou a praticar, mudando a posição das mãos. Com os dedos mais esticados, treinou muito até entrar em forma para voltar ao Carnegie Hall. No ano de 1985, por excesso de estudos adotando uma nova posição da mão e dedos, ele começa a ter lesão por esforço repetitivo. Após fortes dores nas mãos, optou por fazer mais uma parada em sua carreira de pianista. Um tempo depois, para cumprir uma promessa feita a seu pai, retornou em Sófia, na Bulgária, às gravações das obras completas de Bach, iniciada em 1979. Mas, por conta de seus constantes problemas de saúde,
foi obrigado a fazer interrupções durante todo este processo. João então estabeleceu uma rotina rígida de estudos de 14 horas diárias para concluir a sua meta. Ao lado da Orquestra de Câmara Solista de Sófia, gravou em 3 dias o primeiro CD, Concertos para Piano e Orquestras 1, 3, 5. Com a recuperação do movimento das mãos, passou a gravar 1 ou 2 CDs a cada 2 meses. Faltando apenas 4 CDs para completar as gravações da obra completa de Bach para teclado, ainda em Sófia, na Bulgária, João Carlos foi alvo de um assalto e acabou atingido com uma barra de ferro na cabeça, deixando sequelas no lado esquerdo do cérebro, que afetaram ainda mais a mobilidade das suas mãos. Devido à agressão, começou a ter espasmos no braço direito e, sob os cuidados do neurologista Bernard Brucker em Miami, lá nos Estados Unidos, se submeteu ao tratamento de biofeedback, possibilitando que ele pudesse voltar a tocar piano. Após um longo tratamento para a recuperação do acidente na Bulgária, ele então retornou ao Carnegie Hall para concerto como solista com a American Symphony Orchestra sob a regência de Johann Falletta. Essa foi a última apresentação como pianista no teatro que o consagrou em 1962. Finalizou então a gravação da série de CDs da obra completa de Bach para teclado com 2 fantasias e fugas, mas as sequelas da lesão cerebral passaram a causar dores insuportáveis e espasmos na mão direita ao falar. Neste momento, ele decide realizar uma cirurgia para seccionar o nervo ulnar para dar um fim às dores, o que marcaria o fim da sua carreira como pianista. Despediu-se do piano no Barbican Centre em Londres, Inglaterra, em um concerto com a Royal Philharmonic Orchestra sob a regência do maestro russo Vakhtang Djordania. João Carlos tocou o piano com as 2 mãos pela última vez em um concerto como solista. A partir daí passou por várias cirurgias meticulosas para controlar as dores insuportáveis que sentia, se vendo obrigado a colocar uma cartilagem no nervo ulnar que estava totalmente desencapado. Mas isso não seria capaz de parar o artista. Em 2001, João Carlos Martins gravou o álbum Só para a Mão Esquerda, com o Concerto para a Mão Esquerda de Maurice Ravel. Durante ensaios para concertos em Paris, com muita dor, cancelou os eventos e foi diagnosticado com uma contratura de Poitrine, o que o levou a fazer mais 2 cirurgias. Em 2002, vai para Nova York e os médicos lhes dizem que a distonia focal era tão severa que ele tinha uma péssima notícia. João nunca mais poderia tocar piano profissionalmente, nem mesmo com a mão esquerda. Inaugurando uma nova fase em sua vida, começou a carreira como maestro, sem abandonar as suas tentativas de recuperar os movimentos. Nos próximos anos, dedicou-se às aulas de regência e transformou a sua carreira definitivamente ao trocar as teclas pela regência. Uma vez que, devido à dificuldade de sua coordenação dos movimentos de seus dedos, João Carlos era incapaz de segurar a batuta ou virar as páginas das partituras dos concertos, ao menos na velocidade que era necessária para não causar interrupções na execução da música, o maestro fazia um trabalho minucioso de memorizar nota por nota. Todas as músicas que regia precisavam ser decoradas. Isso o fez memorizar uma média de 5.000 páginas de música por ano. Por fim, em 2020, volta a tocar piano com as 2 mãos, com a ajuda de um par de luvas biônicas desenvolvidas especialmente para ele pelo designer industrial brasileiro Biratã Bizarro Costa. Feitas de neoprene, hastes de aço, mola e fibras de carbono, elas possibilitam que ele abra novamente os dedos das mãos. Hoje, João Carlos Martins é reconhecido como um dos maiores propagadores da música erudita no mundo, que luta há muitos anos pela popularização do gênero no Brasil. Em busca desse sonho, ele já realizou inúmeros concertos públicos, em praças, escolas, estádios, comunidades afastadas dos grandes centros urbanos, o que lhe confere um papel de destaque na cultura nacional. Um exemplo de vida, um exemplo de automotivação e de superação. O mais emocionante intérprete de Bach ao piano moderno a surgir desde Glenn Gould. É com essas palavras que o jornal The Boston Globe, o diário de maior circulação de Boston, classifica o maestro João Carlos Martins. E é assim que eu faço questão de dar início a esse capítulo tão importante na vida do nosso maestro, que é a fundação da Bachiana Filarmônica SESI São Paulo.
O ano era 2009. O SESI São Paulo e a Fundação Baquiana estabelecem uma parceria para a realização do projeto Adote a Orquestra, para que jovens talentos da música erudita pudessem integrar a Orquestra Baquiana Jovem SESI São Paulo. Assim, além de complementarem a sua formação e se prepararem para o ingresso em orquestras profissionais, ainda teriam a possibilidade de realizar programas de divulgação da música clássica para todos os segmentos da sociedade. E olha só que detalhe interessante. Em uma de suas últimas conversas com seu pai, o seu José, seu maior incentivador, o maestro João Carlos Martins fez uma promessa de deixar um legado à sociedade brasileira. E a promessa vem sendo cumprida, pois no ano de 2010, o projeto Adote a Orquestra Filarmônica Baquiana SESI São Paulo, já com 45 bolsistas musicistas, passou a se denominar Filarmônica Baquiana SESI São Paulo. Fruto da parceria entre a Fundação Baquiana e o SESI São Paulo, a orquestra conta com jovens talentos e músicos experientes de diversas idades, sob a direção artística do nosso tão querido e reconhecido mundialmente maestro. A Fundação representa uma ação relevante no apoio à música erudita e ao desenvolvimento de seus integrantes. Assim, ao mesmo tempo em que contribui para a formação de talentos e abre múltiplas oportunidades profissionais, leva a cultura da música erudita a milhares de brasileiros, se apresentando em cidades do interior do estado, periferias das grandes cidades e em renomados teatros, difundindo e valorizando a música clássica de alta qualidade técnica e artística. Desde o início de sua atividade, a orquestra já se apresentou em diversos e renomados templos da música mundial, como o Carnegie Hall, o Lincoln Center e o Metropolitan, em Nova York. A Fundação Baquiana Filarmônica SESI São Paulo, que é uma entidade do setor privado, sem fins lucrativos, promove e incentiva a democratização cultural, educação musical, inclusão cultural e social, assistência social e conscientização ambiental através de atividades educacionais, especialmente nas artes clássicas. E desde 2007, quando obteve certificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é uma OCIP, na verdade, e reconhecida como Utilidade Pública Municipal em 2011, vem alcançando êxito com seu objetivo de se tornar um referencial através da música clássica de alta qualidade. Em suas temporadas oficiais, a Baquiana Filarmônica SESI São Paulo desenvolveu inúmeras ações de valorização e democratização da música de concerto, como em 2013, ano em que em cada concerto trazia às apresentações obras inéditas de jovens compositores brasileiros e apresentou ao grande público os jovens violinistas de incrível talento, Lucas Farias e Guido Santana, na época com 12 e 9 anos respectivamente, e dentre tantos outros artistas. Martins parece possuído, livre e hipnotizante. Suas interpretações são fulgurantes. É com essas fortes palavras publicadas no diário francês Le Figaro que eu gostaria de concluir esse capítulo tão emblemático da música brasileira e também da música mundial, e desejar vida longa ao maestro João Carlos Martins e à nossa Filarmônica Baquiana SESI São Paulo. Em nome de toda a equipe do Centro Cultural Fiesp, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos ainda mais próximos de vocês através dessa mostra de vídeos com realização da Paulista Cultural. E quero também te convidar a visitar de maneira presencial ou virtual a exposição João Carlos Martins 80 anos de música. Vem, eu te espero!